Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui primeiramente pra dizer que eu tô aqui morrendo de saudade de vocês, dizer que logo logo a gente vai estar junto, mas enquanto a gente não tá junto, a tia vai ter que dar uma de youtuber e tentar explicar um pouquinho da aula por aqui pra vocês, tá? Eu sei que é difícil porque a tia nunca fez isso, a tia não é muito midiática não, mas vamos ver se dá certo. Bom, na última aula que nós tivemos juntos, nós falamos sobre os seres vivos e os seres não vivos. E eu expliquei para vocês que os seres vivos são aqueles que o próprio nome já diz, têm vida. E eles participam de um grupo que possui umas características, que eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E nesse grupo estão os seres humanos, estão os animais e estão as plantas. E em contrapartida, no outro grupo, estão os seres não vivos, que são aqueles que não têm vida, mas que a gente precisa deles para sobreviver. No caso do ar, no caso da água, no caso do solo. Eles não possuem vida, mas a gente necessita deles para nos manter vivos. Bom, dentro desse grupo dos seres vivos, existe a parte de alimentação. Como esses seres vivos se alimentam? Isso é uma pergunta que a gente precisa sanar nesse momento. Nós, seres humanos, se a gente precisa se alimentar, o que a gente faz? A gente pega a nossa bolsinha, vai no mercado e faz a nossa comida em casa. Ou então a gente simplesmente abre a geladeira e vê o que tem de comida pra gente. No caso dos animais, principalmente os animais da floresta, principalmente os animais da selva, existem um meio que é a caça. Eles caçam para poderem se alimentar de outros animais ou até mesmo de plantas. Só que no caso das plantas, propriamente as plantas são seres vivos que também precisam de alimentação. Mas como é que é a alimentação dessa planta? Alguém aí por um acaso já viu a planta pegar a bolsinha no mercado para poder comprar arroz e feijão para poder comer? Eu acho que não, né? Então a planta ela é diferente. É como se a planta tivesse um poder próprio, porque a planta produz o seu próprio alimento. A planta não precisa de auxílio de alguns componentes, mas ela mesma consegue produzir o seu próprio alimento. Tia, mas como é que a planta consegue fazer isso? Que superpoder é esse? É um poder que se chama fotossíntese. Tia, que palavra é essa fotossíntese? É porque a planta tira selfie, posta no Instagram e com cada like que ela ganha um alimento? Não. Foto é de luz. Então a planta consegue alimento através da luz. O nome do alimento que a planta produz se chama glicose, mais conhecido como açúcar. É um tipo de açúcar. E a planta precisa de uma ajudinha de alguns elementos, que eu vou falar para vocês quais são, para poder fabricar o seu próprio alimento. Que não é pura e simplesmente, eu quero fabricar meu alimento, igual aquela história que a tia contou da sopa, lembra? Cozinha a panela, cozinha. E a panela cozinhava. Não é bem assim, num passe de mágica. Então, a planta possui de alguns elementos que eu vou falar agora para realizar o seu próprio alimento. Gás carbônico. Tia, mas aonde que a gente acha esse gás carbônico? No ar que a gente respira. Ó, respirei. Aqui tem presente gás carbônico. Outro elemento importante, luz solar. A luz solar, a luz que vem do sol, também ajuda a planta a fabricar seu próprio alimento. E existem dois componentes que vêm do solo, que são a água e os sais minerais. A água e os sais minerais eu encontro no solo, que a planta absorve através da raiz dela. Então vamos recapitular? Como a planta produz o seu próprio alimento? Através de um processo que se chama fotossíntese. De novo, a planta produz o seu próprio alimento através de um processo que se chama fotossíntese. E tia, é só ela parar lá bonitona que ela vai fabricar o seu próprio alimento, que é a glicose? Não, ela conta com a ajuda do gás carbônico, da luz solar, da água e dos sais minerais. Juntou isso tudo, fez um mix legal, a planta consegue fabricar o seu próprio alimento. Tia, então vamos fazer uma pergunta aqui. A planta consegue fabricar o seu alimento de noite? Não. Porque de noite sem sol? Não. Então a planta vai conseguir fabricar o seu próprio alimento de noite? Não. Porque se faltar um desses componentes, deu ruim total. A planta não consegue ter o alimento dela.
Então ela só consegue ter o seu próprio alimento com a ajuda desses 4 componentes. Voltando tudo que a tia falou. Os seres vivos se dividem em algum grupo e esses grupos precisam de certos alimentos. Nós, seres humanos, buscamos nosso alimento através do supermercado ou comemos legumes e verduras que a gente planta e que a gente colhe. Os animais se alimentam um dos outros, alguns e outros se alimentam também de plantas. E tem uma terceira vertente que são as plantas, que as plantas realizam o seu próprio alimento através da fotossíntese. Por que a tia está falando sobre fotossíntese hoje? Porque é um elemento muito importante para vocês estudarem em casa, porque o tema do próximo vídeo vai ser cadeia alimentar. A cadeia alimentar é como um ser vivo se alimenta do outro. É como a cadeia vai crescendo e qual é a forma de alimentação de cada ser vivo. Para a gente entender isso, a gente precisa entender como a planta se alimenta. E a planta se alimenta através do que mesmo, hein? Da fotossíntese, tá? Espero que vocês curtam. Beijo, a tia tá com saudade.